Meus irmãos, eu quero hoje, depois de aproximadamente 4 anos, eu quero falar mais uma vez sobre algo que é muito importante para a Igreja de Cristo. E a igreja que não possui isso, ela tem deficiências espirituais. Deus nos concede homens com os seus dons de serviço: apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista, conforme está escrito em Efésios 4, versículo 11. Estes são os dons de serviços, que é peculiar àqueles que o Espírito Santo escolhe e coloca no governo da sua igreja, obviamente, no governo do seu povo, do seu corpo. E Deus também nos concede para ajudar estes trabalhadores com dom de serviço. Ele concede de forma geral à congregação dons que não são de serviço, mas que contribuem para que a igreja seja estruturada, edificada, para que ela seja construída, que são os dons do Espírito Santo. 9 ao total. E sobre esses dons que quero falar, não como eu ensinei quando fizemos o congresso aqui sobre o Espírito Santo, aonde eu abordei isso ao longo de quase 3 horas de ministrações de culto, né, que envolveu um monte de coisa. Mas hoje quero falar de uma forma mais sucinta e recordar a você sobre o dever que você tem de buscá-los e o valor que eles têm para a igreja de Deus. Primeiro, o Espírito Santo, ele é os dons tanto de serviço quanto os dons espirituais, que são esses que eu vou estar falando aqui hoje. Ambos são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma parte, eu vou para você entender, é uma parte de Deus que Ele enviou a nós no momento em que Jesus, nosso Senhor, ascendeu ao céu, subiu ao céu. O Senhor disse: se eu não subir para o Pai, o Espírito Santo, que é o Consolador, ele não será enviado. Porque se eu ainda permanecer aqui com a obra que eu já fiz, as entrelinhas, o Espírito Santo não poderá vir para fazer a obra que ele tem para fazer. E qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Esta é a obra principal do Espírito Santo. Convencer a mim, convencer a você do nosso pecado, porque só mediante nós reconhecemos nosso pecado, nós podemos nos arrepender dele. Nos convencer da justiça, de que Deus é justo e nos julgará segundo as nossas obras. E do juízo, que haverá uma consequência para todos aqueles que não crerem em Jesus e não se sujeitarem à sua palavra. Nos convencer do pecado, nosso erro, da justiça, que Deus é justo, e como a palavra diz, Deus nunca vai inocentar o culpado. Nunca vai. Quem é culpado para Deus é culpado, jamais será inocente. E quem é inocente, da mesma sorte, jamais será culpado perante Deus.
Então o Espírito Santo foi enviado a nós, à igreja, e é Ele que nos concede tudo que nós vivemos. É o Espírito Santo que nos faz crer. Então, se nós estamos aqui, é por uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra. Se compreendemos ou sabemos alguma coisa, o pouco ou muito que sabemos é por causa da ação do Espírito Santo em abrir o nosso entendimento para crermos. Se somos consolados e nos sentimos confortados em todos os percalços e lutas da nossa vida, quem produz isso? O Espírito Santo. Se somos felizes, é por causa do Espírito Santo. Se perseveramos, é por causa do Espírito Santo. Se nos mantemos de pé em toda esta jornada de vida, quem nos sustenta é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que direciona a igreja. É o Espírito Santo que diz, ou pelo menos que direciona para onde Ele quer que a sua obra chegue, sua obra vá, a quem alcançar. É o Espírito Santo. Tudo que acontece. Já um homem como eu está aqui com o microfone na mão, ainda que fosse sem ele, mas ministrando a você, é uma ação do Espírito Santo. Você está aí para ouvir, é uma ação do Espírito Santo, mesmo que você não creia. É uma ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele convence, mas ele não faz com que eu me arrependa. Isso é uma ação minha. Por isso vem a justiça. Eu te convenci, eu te mostrei que você está errado, te mostrei o seu pecado. Se você não se arrepende dele, então você sabe que eu também sou justo. Jamais vou te inocentar, ainda que eu tenha feito você reconhecer a sua culpa. Se você não se arrepende dela, eu vou ser justo. E essa minha justiça demanda juízo, condenação. Amém? Então, o Espírito Santo, resumindo, é Deus agindo em nós. É Deus nos guiando em tudo. É Deus falando conosco. Este é o Espírito Santo. E este Espírito Santo, ao conceder a nós os seus dons, no capítulo 12, a partir do versículo 6, a partir do versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Está certinho aí? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Olha aqui para mim um instantinho. Eu quero enfatizar algo aqui. Presta atenção. Paulo fala assim, olha, existem dons, eles são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Em todos esses dons, é Ele que realiza todos. E também a diversidade de serviço. Agora, um é o dom, agora está falando do serviço. Quais são os serviços? Apóstolo, pastor, profeta, mestre e evangelista. Amém? Eu estou te explicando, uma coisa é diferente da outra. Aqui nós vamos falar sobre a primeira, sobre os dons. Aí ele fala assim, versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que eu quero dizer é o seguinte: no primeiro, Paulo fala que o Espírito Santo é o mesmo. No segundo, ele fala que o Senhor é o mesmo. No terceiro, ele fala que Deus é o mesmo que realiza tudo. O que ele está dizendo aqui nesta revelação? Que o Espírito Santo, ele é Deus, e o Espírito Santo é Senhor. Que Deus é o Espírito e que Deus é o Senhor. Que o Senhor é o Espírito e que o Senhor é Deus. Eu acho que a testemunha de Jeová esqueceram de ler isso.
para achar que Jesus, o Espírito Santo, é só uma força. Então isso aqui deve ter sido suprimido da sua Bíblia, porque está aqui. Versículo 7. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim o quê? Proveitoso. Então, a manifestação do Espírito Santo, que manifestação? A manifestação do Espírito Santo através do serviço e através dos dons. É visando um fim. Tem que haver algum proveito. É o que a Bíblia diz. Porque a um é dada, mediante quem? O Espírito Santo, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito Santo, a fé. E a outro, no mesmo Espírito Santo, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Entenderam, sim ou não? Então, há uma revelação de Paulo, há muitas revelações aqui, mas eu me contei apenas as que eu preciso. E uma delas é: o Espírito Santo realiza todas estas coisas. Ele distribui esses dons como lhe apraz, como for a sua vontade. E ele mesmo concede isto a cada um de forma individual. Esta última parte quer dizer o quê? O Espírito Santo conceder o dom a alguém é independente da outra. Você pode ser marido, pode ser esposa, pode ser filho. O Espírito Santo pode conceder a você um dom, mas não quer dizer que vai conceder a alguém da sua família. Você tem um irmão querido que caminha com você, o Espírito Santo pode conceder um dom a você e um outro diferente a ele. Quem distribui esses dons conforme quer é o Espírito Santo. E a palavra é individualmente. Então, não depende de família. Ah, minha família é uma bênção, mas se não for, porque não depende de você. Deus não vai deixar de te conceder algum dom que Ele queira, porque não depende de você para que a sua família seja uma bênção. Porque Deus trata nessa questão a individualidade, a vida de cada um, o desejo de cada um por Ele, o amor que cada um tem por Ele. É isso que Deus leva em conta. Então, você jamais vai deixar de receber algum dom do Espírito Santo por coisas que você não é culpado. Por isso a palavra diz que Deus jamais vai inocentar o culpado e, obviamente, jamais vai culpar quem é inocente. Aí vem o segundo atributo de Deus, que é a justiça, que é a segunda ação do Espírito Santo. Ele nos convence da justiça. Poxa, Deus, Ele é justo. Então, eu não vou ser privado de receber algum dom do Espírito Santo, ou algum dom do serviço, ou algum dom ministerial, por conta de outras pessoas, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, enfim, porque esses dons são individuais. Amém? Entendido até aqui? Vou falar sobre cada um deles de uma forma sucinta aqui esta noite, apenas para recordar você e te incentivar a buscar esses dons, porque a igreja que não possui esses dons, ela tem deficiências. O primeiro dom que Paulo fala é palavra de sabedoria. Ou você vai ouvir alguém dizer palavra de conselho, que se trata do mesmo dom. Palavra de conselho e palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria?
Eu pus aqui, palavra de sabedoria, ela é diferente de profecia. Embora a palavra de sabedoria, ela possa estar relacionada diretamente a um profeta. Por quê? Porque um profeta, ele tem a função de entregar para alguém ou para um grupo de pessoas uma profecia. A profecia pode ser individual ou coletiva. O profeta, automaticamente eu estou até falando sobre esse dom de serviço, sobre esse dom do Espírito Santo, ele recebe a profecia de Deus e a entrega. E ali termina o seu trabalho. Uma pessoa que possui a palavra de sabedoria ou palavra de conselho, tanto pode receber um dom de profeta que vai profetizar e aquela profecia vai ser seguida de uma palavra sábia, de um conselho. Ou, se tal pessoa apenas tem o dom de sabedoria, é uma pessoa capacitada por Deus, na pessoa do Espírito Santo, para ter a palavra certa em momentos específicos da vida, individual ou coletiva da igreja. Em Atos capítulo 27, e muitas das coisas que vamos ler aqui está em Atos, porque é em Atos que começou a manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 27, a palavra de Deus, ela diz assim, versículos 30 ao 32. Diz assim, então, os soldados versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos, ou seja, vocês vão morrer. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Amém, igreja? Vou te explicar isso aqui, o fato ocorrido aqui. Paulo estava sendo levado preso. Nesta viagem, Deus havia revelado a Paulo o que ia acontecer nesta viagem. Que o navio iria naufragar. Eles teriam perdas materiais e, ao mesmo tempo, Deus pouparia a população, a tripulação. Quando os marinheiros viram que o barco ia afundar, o que eles fizeram? Ocorria o risco de afundar, eles pegaram os botes, jogaram o bote no mar para poder fugir. Os marinheiros iam fugir, e os soldados e os prisioneiros que estavam no navio, todos iriam morrer. Quando Paulo viu isso, Paulo teve aqui uma manifestação de um dom de sabedoria, uma palavra de conselho específico. Então Paulo foi até o centurião, que era o chefe dos soldados, e disse, olha, se vocês deixarem eles entrarem no bote, eles forem embora, vocês vão morrer. Vocês não vão se salvar. O centurião, ao ouvir isso, deu ordem aos soldados, corte a corda dos botes, para que os botes se afastem do navio. Ora, qualquer pessoa sabe que se estiver em um navio, o lugar mais seguro para o navio que está prestes a afundar é o bote. Por isso que se chama bote salva vidas. Bote salva vidas. Mas aconteceu uma ação aqui completamente oposto ao praxe de um marinheiro ou de quem está em uma tripulação de um navio. O centurião disse, corte a corda para que os botes se afastem do navio, para que eles se vão. Olha que ação incompreensível. Por que aquele centurião daria ouvido a um conselho daquele? Um conselho ilógico. Antes, se Paulo tivesse falado assim, olha, não deixe eles embora não, porque se eles forem embora com o bote, todo mundo aqui vai morrer. Não foi isso que Paulo falou. Paulo disse que eles não poderiam entrar no bote, não poderiam sair do navio. Olha que houve uma ação do Espírito Santo em dar a Paulo uma palavra de sabedoria, ou seja, uma palavra de conselho, e nesta ação,
um homem que nada tinha a ver com Cristo, que nada tinha a ver com a ação de Paulo, foi movido pelo Espírito Santo, pelo menos é nisso que eu acredito, para poder atender às palavras primeiro de um prisioneiro, que ele mesmo estava levando cativo. Então, numa palavra de sabedoria, houve duas ações aqui. A primeira, a ação do Espírito Santo através de Paulo, palavra de conselho. E o conselho foi atendido pelo capitão da guarda, pelo centurião, que mandou que liberasse os botes. Aqui está a manifestação de quem tem a palavra de sabedoria ou de conselho. É alguém que vai ter uma palavra, como diz, sábia e de conselho, para uma pessoa específica ou um grupo de pessoas específico, mas com certeza para situações específicas. Este é um dom chamado dom de discernimento, dom de sabedoria. Só para você ter uma ideia, aqui na narrativa de Atos diz que havia no navio 236 pessoas. De 236 pessoas, Deus usou um homem com o dom da palavra de sabedoria para poupar a vida de todas as 236 pessoas. Este é um dom, como qualquer um dos outros 8, necessário para a igreja. Porque todos nós, qualquer um aqui, pode aconselhar alguém. Mas uma pessoa que possui o dom da sabedoria vai ter a palavra correta, a palavra sem erro. Não é porque uma pessoa é irmão em Cristo ou que é pastor, que pode ser que dê um conselho certo. Onde é que nós nos poupamos ou nos vigiamos para não dar um conselho errado? Antes de conceder o conselho, se for algo que realmente é sério, nós oramos a Deus. Mas uma pessoa que possui o dom da palavra de sabedoria, ela instantaneamente tem a palavra para o momento próprio, para o momento real. Ela não precisa de 3 semanas orando e jejuando, porque isso é um dom. Se é um dom, é algo do Espírito Santo. E Paulo diz que quem realiza este dom é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele precisa usar alguém. Está compreendendo? O Espírito Santo precisa usar alguém. Se é uma ação do Espírito Santo, o Espírito Santo não precisa de uma semana colocando aquele homem orando e jejuando. Porque é dom. Dom é algo que está na pessoa. Aprenda isso. Dom é algo que a pessoa possui, que o Espírito Santo deu. Então, se a pessoa tem a palavra de sabedoria ou a palavra de conselho, quando alguém precisar e for algo que realmente é necessário que o dom de sabedoria seja manifesto, o Espírito Santo o fará. Mas é necessário que haja esta pessoa com este dom. Se não houver esse irmão dentro da congregação, olha para cá, com este dom, como que o Espírito Santo usará? Deu para entender até aqui esse dom? O segundo dom descrito é a palavra de conhecimento, ou dom de ciência, ou palavra de ciência. O que é a palavra de conhecimento? É uma revelação que geralmente está ligada a um fato que está acontecendo. Ouça isso. A palavra de conhecimento não é palavra de sabedoria, é de conhecer, é de saber, é de tomar ciência. Por isso também chamado de dom de ciência. Aonde que essa palavra foi manifestada em outras partes, mas eu peguei uma clássica da Bíblia, que está em Atos capítulo 5, retrocede aí as páginas da sua Bíblia. Atos capítulo 5, eu vou mostrar para você a manifestação de um dom de ciência. Atos capítulo 5, versículo 1 em diante, fala sobre a vida de Ananias e Safira. E diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Opa! Diz assim a palavra de Deus. Entretanto,
Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Ou seja, o que é que esses dois haviam feito? Eles haviam prometido a Deus vender uma terra, uma propriedade, e prometeram ofertar tudo aquilo para Deus. Porém, ao receberem o valor do terreno, era muito dinheiro, o seu coração foi corrompido por Satanás. Eles, em comum acordo, decidiram apenas dar a metade do que foi vendido, do valor do terreno. Se nós olharmos que um terreno hoje aqui em nossa cidade, vamos falar um valor baixo, 100 mil reais, um exemplo de número. Então eles combinaram de que, não, vamos dar só 50, que 50 mil reais é muito dinheiro para uma igreja do tamanho da nossa. Vai fazer muita coisa, não precisa de dar 100, só que eles haviam prometido para Deus tudo. Ficou apenas entre eles. Decidiram isso na sua casa ou em algum outro lugar, só entre eles. Quando Deus viu isso, o que havia acontecido com eles, o que eles haviam falado, Deus revelou ao coração de Pedro, através do dom de conhecimento ou dom de ciência, o que eles haviam feito. Está escrito assim, versículo 3. Então disse quem? Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, ou seja, conservando o dinheiro ou o campo porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas você mentiu a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, ou seja, caiu e expirou, caiu morto, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha aqui, eu vou ter que enfatizar uma coisa. A primeira, Deus permitiu, o Espírito Santo, Deus permitiu que Pedro tivesse ciência do que havia acontecido entre Ananias e Safira no seu particular. Dom de conhecimento, dom de ciência. Quando ele chegou, o Espírito Santo já havia manifesto isso em Pedro, mostrado para ele, falado com ele o que havia acontecido. Pedro liberou as palavras. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Fique imaginando a cena, porque esse dom até então nunca havia sido manifesto. Nunca havia sido manifesto. Aqui está a primeira manifestação de um dom de ciência. Imagina a cara de Ananias, porque ele chegou sozinho, ao ouvir Pedro falando tudo aquilo para ele. Naturalmente, ele diria, né? Eu tivesse pensado, poxa, será que a minha mulher ela teve aqui, e no linguajar de hoje, né, e me entregou para Pedro? Ou foi fazer uma fofoca para o pastor da minha vida? Não é o que muitos pensariam no tempo de hoje? Ah, esse infeliz deve ter ido lá e falado com o pastor. Ah, essa infeliz foi lá na minha frente, ligou, mandou um zap para o pastor, falando que nós tínhamos combinado. Ainda bem que aqui não havia tecnologia para que tal coisa pudesse acontecer. Mas sim, talvez Safira tivesse ido primeiro até Pedro e falado. Talvez, se a Bíblia não mostrasse que ela chegou depois. Então foi um ato sobrenatural de um dom de ciência. Tudo por quê? Porque eles prometeram algo para Deus e não cumpriram. Os dois morreram. Eu não vou ler porque não é o tema da mensagem, a vida dos dois, e sim a manifestação do dom de ciência. Os dois morreram porque prometeram para o Espírito Santo algo e não fizeram. Cuidado quando na sua boca você prometer algo para Deus. O que Satanás vai tentar fazer é corromper você, encher o seu coração para que você faça não da forma como você prometeu. Cuidado ao abrir a sua boca para prometer qualquer coisa para Deus.
Ninguém precisa ouvir e não ouvirá, e ninguém somos nós, mas alguém vai ouvir, e alguém é Deus. Amém, igreja? Este é o dom de palavra de conhecimento ou palavra de ciência. O próximo dom descrito aí é o dom da fé. O que é o dom da fé? Dom da fé não tem nada a ver com a fé que nós recebemos para a salvação. Qual é a fé que nós recebemos para a salvação? A fé que Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículo 16 ou 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Esta fé que vem pela pregação é esta fé que você crê no que você está sendo instruído e passa a viver por ela. Esta fé, ela tem poder para tornar você um homem e uma mulher sábio ou sábia para ser salvo. Então esta fé, a partir do momento em que alguém ouve a pregação do Evangelho e crê nesta pregação, esta pessoa passa a possuir esta fé para que Deus possa salvá-la. Entende isso? Esta fé não é o dom da fé. O dom da fé é uma fé que vai muito além desta fé da salvação, porque é uma fé onde Deus precisa ou deseja fazer uma grande obra e que demanda desta pessoa uma grande fé, mesmo que para Deus esta fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Para Deus, esta é a fé que é suficiente. Em 1 Coríntios, vou sair do livro de Atos um pouquinho, depois eu volto para ele. Em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, logo aí depois de Romanos, no versículo 2, diz assim: Paulo falando, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, dom de ciência, e toda a ciência, ainda que eu tenha, o quê? Tamanha fé. Que tamanha fé que está definindo? A ponto de transportar montes. Então ele não está falando de uma fé comum. Ele está falando de uma fé que ela só existe mediante a um dom do Espírito Santo, que ele vai conceder a alguém conforme lhe apraz. Esta fé, Paulo a definiu para nos explicar qual é o poder desta fé, a dimensão do poder que há nessa fé. É uma fé que pode fazer alguém transportar montanhas, ou seja, alguém pode dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Quem possui o dom da fé e Deus queira usar esta manifestação para realizar esta obra com algum propósito, somente esta pessoa pode fazê-lo. Somente esta pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo. E esta fé é tão poderosa que em outro texto o Senhor Jesus a chama de a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aqui Paulo diz tamanha fé. Paulo descreve como tamanha fé, ou seja, uma fé acima da fé comum que ele tinha e que toda a igreja possui. Está compreendendo a diferença? Uma coisa é você ter fé em Deus, para Deus te curar, para Deus te prosperar, para Deus abençoar a sua família, o seu trabalho, a sua escola, para Deus realizar coisas na sua vida e na vida de outros. Fé para Deus, através de você ganhar almas, através da sua fé, determinado, convicto. Outra coisa é o dom da fé, é a tamanha fé, onde Deus queira por algum propósito realizar uma obra muito além do que a nossa fé comum possa fazer. Então o dom da fé, só para enfatizar e terminar, ele é diferente da fé para a salvação. Compreenderam isso? O próximo dom aqui da lista, eu disse que o meu ensino aqui ele é sucinto,
Porque eu já fiz um congresso. Foi congresso? Eu fiz um congresso em relação a isso, durante 3 horas falando. O próximo dom é o dom de curar. Voltamos para Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 28. A palavra diz assim no versículo 8. Aconteceu, eu vou ler o versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio, isso tudo depois que o navio naufragou. Amém? Naquele episódio em que Paulo recebeu a palavra de conselho. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e o quê? E orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então ouça. Então Paulo, ao visitar o pai de Públio, viu que ele estava enfermo, com disenteria, com febre. Então Paulo teve uma manifestação de um dom de curar. Ele orou e Deus, através de Paulo, curou este homem de uma febre, de uma enfermidade comum, até nos nossos dias. Disenteria, febre. Isso é uma operação de cura, concedida pelo Espírito Santo. Eu vou definir aqui que há 2 tipos de cura. Há uma cura que vem pelo dom daquele que possui. Então esta pessoa simplesmente, ela vai a qualquer lugar, ora, e a cura acontece na hora, porque ela tem o dom. E há pessoas que não têm o dom, mas por causa das suas orações e intercessões constantes, Deus pode atender a sua oração e operar a cura, mesmo que ela não possua o dom. Mesmo que ela não possua o dom. O que é que está escrito na palavra? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, quando alguém tem o dom de curar, e essa pessoa vai e ora, a enfermidade é curada na hora. Não é daqui a 3 dias, não. É na hora. Mas quando a pessoa não tem o dom de curar, por suas orações e intercessões, Deus também opera a cura em uma pessoa, em si mesmo ou em alguém. Então eu defino aqui 2 manifestações deste dom de curar. Um é pelo dom, instantaneamente se cura, e o outro é pela perseverança na oração por alguém, que também Deus pode realizar cura. Está compreendido isso? O outro já é diferente. É chamado de dom de operação de milagres. Uma disenteria e uma febre. Paulo orou e foi curado. É uma operação de milagre? Não. Não no contexto do ensino. Não. Do dom. Não. Por quê? Um medicamento natural ou químico vai fazer o tratamento e aquela pessoa vai ser curada, independentemente se Paulo tivesse orado ou não. O dom da operação de milagres é um dom aonde se cura ou se realiza algo impossível. O dom de operação de milagres não está ligado diretamente à cura, mas sim de operar algo miraculoso. Evidentemente que a manifestação mais comum e óbvia é aquela que vem de uma cura, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículos do 4 ao 8, diz assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam para toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciou-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos, demônios, de muitas pessoas possessas, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Essa última parte
foi uma manifestação do dom de milagres. Porque não se cura paralítico. Não se cura paralítico. Não existe como é que chama? Cura para isso. No nosso tempo já não existe. A tecnologia até avança a ponto de dar estímulo ao sistema nervoso central, que não é algum problema de coluna, não sei o nome correto disso, nem é aqui minha pretensão dar. Então, há estímulos que a ciência já faz em pessoas que têm paralisia. A pessoa, as pernas se movimentam, mas é um ato involuntário, e não por vontade própria do paciente. Isso em nosso tempo. Na época de Paulo, nesse tempo aqui, que a ciência nem sequer existia. Então era impossível um paralítico se levantar. Então Filipe operava sinais de maravilhas em meio ao povo, tanto expulsando demônios de pessoas possessas, quanto curando paralítico. Aqui é uma manifestação de maravilha, que é diferente da cura que Paulo realizou. O medicamento não ia curar um paralítico, como não cura até hoje. Mas o medicamento curaria uma pessoa com febre, com a dor de cabeça, com a dor no estômago, com uma infecção. Quem possui o dom de cura consegue operar na hora. Então o dom de operação de milagres é este dom para fazer algo que o homem nem pela ciência é capaz de fazer. Somente um milagre. Por isso é chamado de dom de operação de maravilhas. Está compreendido isso? Sim ou não, igreja? A diferença de dom de curar com dom de operação de milagre. Irmãos, dom de cura e operação de milagres. Compreenderam a diferença? Amém. O próximo aí é o dom de profecia, que naturalmente tem a ver com o dom de serviço de um profeta. Eu quero só enfatizar que todos esses dons aqui, gente, os irmãos lá de Veracruz, eu queria pedir a algum irmão que possa levá-lo, que eu não quero só vá embora não, tá, irmã? Quero que só ouça tudo isso aqui. O dom de profecia, evidentemente, como eu disse, está relacionado ao dom de serviço de um profeta. E como que esse dom se manifesta? Eu quero ler Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Atos 13, versículo 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem é que disse? O Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O segundo texto que eu quero ler é em Atos capítulo 13. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Versículos do 10 ao 11, está escrito assim: demorando ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Paulo estava reunido com alguns irmãos em Cesareia. Então, demorando ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz quem? O Espírito Santo. Assim aos judeus em Jerusalém farão ao dono, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos
gentios. Então aqui um profeta declarou algo que iria acontecer ao dono daquele cinto, que era Paulo. Que os judeus iriam prendê-lo em Jerusalém. Isso foi uma profecia. Toda profecia, eu li aqui duas profecias diferentes. Mas ambas as profecias foram dadas por um só ser. Quem? O Espírito Santo. Toda profecia, ela é revelada pelo Espírito Santo ao profeta. A primeira profecia era a vontade do Espírito Santo em dizer que ele queria Paulo e Silas para uma obra. Então o Espírito Santo, ao falar com eles os separou. Aqui Paulo estava se despedindo do povo. Do nada apareceu, surgiu, veio um profeta das regiões da Judéia. Pegou o cinto de Paulo. Não sei se ele sabia que aquele cinto era de Paulo, mas os que estavam lá sabiam. Ele pegou o cinto e declarou a profecia: vão fazer assim com o dono deste cinto. Penso que ele não sabia que era Paulo, senão eu teria apontado para ele, dizendo: Paulo, o Espírito Santo mandou te dizer que vai acontecer isso e isso com você. Não foi o caso. Talvez aqui não soubesse quem era Paulo, que o cinto era de Paulo, e sim quem era Paulo, mas não que o cinto era dele. O dom de profecia é, como eu disse anteriormente, é uma palavra dada pelo Espírito Santo a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas. A profecia pode ser dada para a igreja, ou a profecia pode ser dada para uma pessoa. Uma profecia pode ser algo que Deus está dizendo que vai acontecer, ou a profecia pode ser algo que Deus está falando que está acontecendo, como repreensão. Eu nunca vi pessoalmente, mas já tive conhecimento de pastores, líderes de ministérios, pregando a palavra, e um profeta se levantar no meio do culto e profetizar para a igreja ou para aquele pastor específico. No que eu tomei ciência e vi em um vídeo, foi um profeta repreendendo o presidente de uma congregação aqui no Brasil, pelo que ele estava fazendo de errado, diante de toda a congregação. Eu falo que um profeta profeta pode ser um homem ou pode ser uma mulher, profeta ou profetiza. Um profeta é o único homem que, no meu entender bíblico, possui autoridade para interferir em uma ministração de um pastor, mesmo que o tal seja o líder daquele ministério. É algo comum? Não. Mas se o Espírito Santo quiser fazer uma interferência ali, na hora, por qualquer motivo que seja, é a única pessoa que tem tamanha autoridade para interromper um pastor em sua ministração. Quando o Espírito Santo quer profetizar ali e agora, seja para a igreja ou seja para o próprio que está ministrando. Uma igreja que possui profeta, eu digo que é uma igreja resguardada de erros, tanto do átrio como do altar. Porque um profeta, ele fala da parte direta do Espírito Santo. Um profeta não traz a Bíblia para declarar tal coisa. O profeta traz o que o Espírito Santo lhe falou. E evidentemente que o que foi falado, ou o que for falado por este profeta, ou por esta profetisa, tem que ser sustentado ou não pode ferir aos preceitos da Bíblia. E obviamente tem que acontecer, caso seja algo que vai acontecer, caso a palavra seja esta. Não confunda profetas com espíritos de adivinhação, de pessoas que ficam nos altares
revelando e só revela doença. Deus está me revelando que tem um irmão, uma irmã, que é você e está com câncer. Ou quando o sujeito não sabe quem é, porque eu queria poder entender se é uma pessoa que está enferma, porque o Espírito Santo já não deu ele o dom da ciência. Fala para aquela pessoa que está enferma e que eu vou curá-la. Se é uma profecia que é para uma pessoa, por que falar de forma geral? Se é algo que precisa ser no coletivo, então eu entendo que não pode ter nada a ver com doença. Porque é muito vago eu chegar assim, gente, Deus está me dizendo que tem alguém aqui que está com enfermidade. Gente, nós estamos aqui umas 40 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se eu perguntar aqui quem é que está com enfermidade aí, eu acredito que uns 8 ou 9 vão levantar a mão aí. Eu nem vou perguntar. Mas eu nem vou perguntar. Mas eu acredito que alguém vai levantar aí, que está com uma desinteria, né? Está com uma dor de cabeça ou qualquer coisa. Deus revelou o pastor que eu estava enfermo. Não, bobo, eu falei que tinha alguém que estava. Agora, se Deus envia alguém para você e fala com você, e o que está acontecendo está aí, então é um profeta que foi para você. Aí é uma outra conversa. Está entendendo? Mas falar genericamente, Deus está me revelando que tem alguém aqui que está com problema no casamento. Eu nem vou perguntar, até rimou, né? Eu nem vou perguntar quem é que está com os probleminhas lá no casamento. Uns arranca-rabo lá. Eu nem vou perguntar. Mas aí o povo, Deus revelou, eu estou com problema no meu casamento. Pastor, você é um profeta. Não, filho, é um espírito de adivinhação, de engano. Então não confunda profeta com espírito de adivinhação. Amém? Um profeta fala da parte do Espírito Santo. E o que ele fala vai ou está acontecendo. Está entendido até aqui? Sim. Só que nesses 2 textos falou assim, mas o Espírito Santo falou. Pastor, como é que o Espírito Santo fala? Ele vem assim e fala? Bom, eu não tenho como dizer isso para você, porque eu não sou profeta. Eu não tenho como dizer como que é isso. O que eu posso aqui dizer, baseado em Atos capítulo 13, versículo 1, é que quando estavam orando, o Espírito Santo falou com eles. Se falou no espírito deles, e foram deles, ou se falou audivelmente e eles ouviram, eu não posso dizer o que a Bíblia não me dá base para testificar. Mas o que eu sei é que quando alguém tem a unção de profeta, essa pessoa sabe quando o Espírito Santo está falando com ela. E isso é o que eu preciso saber, e você também. A pessoa sabe e ela não tem dúvida. Amém, gente? Amém. Mais um. Daqui a pouquinho eu vou falar uma outra coisa aqui e vou terminar. O próximo aí, cansei. É o dom de discernimento de espírito. O que é o dom de discernimento de espírito? Bom, eu peguei uma definição que não é minha. Eu ouvi um pregador definindo assim: o dom de discernimento de espírito é uma revelação de conhecimento interior, ou é uma revelação que vem através de uma visão espiritual. Então, com base no que eu ouvi um pregador certa vez dizer, eu embasei isso na Bíblia. Primeiro, aonde está o discernimento de espírito? Eu vou explicar como ele acontece, para você poder entender. Atos capítulo 16, eu vou começar de trás para frente. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, onde é o lugar de oração? A igreja, o templo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, adivinhador. Esse infeliz que eu falei aqui agora. O qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele
Na mesma hora, saiu. E ele, na mesma hora, saiu. O que foi isso aqui? Paulo viu que aquela mulher estava possessa? Não. Paulo viu que o que ela estava falando era pela boca de um demônio? Não. Então o que foi isto aqui? Foi um discernimento espiritual interior dentro de Paulo, que fez ele entender que aquelas palavras, e não eram palavras mentirosas, e nem denegrindo Paulo, pelo contrário, ela estava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, siga eles, ouça eles. Qualquer pessoa na igreja, presta atenção, qualquer pessoa na igreja, ao ouvir alguém chegando e declarando isso aqui na igreja, vou dar um exemplo. Esse pastor aí é homem de Deus, ouça ele porque ele está pregando a palavra do Deus vivo. Todo mundo iria dar um glória a Deus. Todo mundo ia ficar com aquilo: poxa, esse meu pastor é homem de Deus mesmo. Eu já sabia, agora tenho certeza que agora uma mulher que nem um homem, uma pessoa que nem sei quem é, está vindo aqui declarando isso. Aí volta no culto seguinte: esse pastor é homem de Deus, ouça ele. Ele está pregando o caminho da salvação, porque está mostrando para você na palavra o que é a vontade de Deus. E você vai testificar isso porque está na palavra, que você está vendo que o que o seu pastor está pregando condiz com a Bíblia. Em um determinado momento, uma pessoa que tem o dom de discernimento de espírito, o Espírito Santo, eu vou dizer assim, ativa o controle remoto dessa pessoa. Eu vou te mostrar que essas palavras, embora não sejam verdadeiras e boas, é um demônio que está falando. Então a pessoa que possui o dom de discernimento de espírito recebe esta revelação dentro de si. Uma pessoa que não tem dom de discernimento espiritual nunca vai ver o mal através de uma palavra aparentemente boa. Só quem tem este dom de discernimento espiritual é capaz de julgar uma ação onde ninguém é capaz de perceber uma ação maligna. Eu já disse aqui, e repito mais uma vez para fazer parte do meu ensino. Eu sempre aconselho os meus discípulos: todos os dons são importantes para a igreja, mas um que penso eu é só uma opinião, que alguém que quer liderar um grupo de pessoas, ou está na direção de uma igreja, ele tem que pedir a Deus o dom de discernimento espiritual, porque nem tudo é tão belo quanto aparenta, e nem tudo é tão certo como se vê. Então é necessário que o Espírito Santo nos conceda discernimento para entender o que os olhos naturais não podem ver. Paulo ouviu isso durante alguns dias. Eu não sei se Paulo tinha o dom de discernimento, mas que eu posso pelo menos afirmar que neste momento o Espírito Santo lhe concedeu esta manifestação, porque senão ele teria repreendido no primeiro dia que ele ouviu isso. Concorda comigo? Sim ou não? Ele teria repreendido aquele demônio no primeiro dia que ele ouviu aquelas palavras. Mas foi quando ele estava indignado, ou seja, talvez ele não tivesse discernimento, ele só estava, para que você... Talvez ele falasse assim: para que essa irmã toda hora está falando isso? Me enchendo a paciência. Quando Deus viu que isso já estava transtornando Paulo, disse: deixa eu conceder a ele a manifestação do dom de discernimento, para ele ver o que está acontecendo. Quando ele soube que era um demônio, ele nem se dirigiu à mulher. Ele se dirigiu ao demônio e disse: em nome de Jesus eu te mando, saia dela. Porque ele recebeu um discernimento interior. Ele não viu, mas ele teve a capacidade de saber que aquelas palavras estavam sendo ditas por um demônio. Em Atos capítulo 10, versículos do 9 ao 11, tem uma outra manifestação do dom de discernimento. Diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ou seja, ao terraço, por volta da hora 9, a fim de orar.
da hora sexta, a fim de orar. Obrigado. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Então Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Só até aqui, porque eu não quero pregar sobre esta passagem. O que eu estou mostrando aqui foi um discernimento espiritual manifestado em uma visão. Então, uma pessoa que possui o dom de discernimento espiritual, pode ser mostrado para ela, no seu espírito, algo que esteja acontecendo, ou a intenção daquelas palavras, ou Deus pode mostrá-la através de uma visão. Eu estou pegando um exemplo de cada, mas leia o Novo Testamento, a Bíblia inteira, que você vai ver a manifestação deste dom. Então, a pessoa que possui o dom de discernimento espiritual, tanto pode ter visões, depende do Espírito Santo, ou, o mais comum, é ela ter ciência de que uma ação, uma palavra, um gesto, teve uma intenção, uma atitude envolvida por Satanás. Somente quem possui esse dom é capaz de discernir. Por isso, um dom se chama discernimento. Capacidade de saber, de discernir o certo do errado, o maligno de Deus. E o maligno de Deus. Separando uma obra maligna de uma obra de Deus. Só quem tem esse dom. Para o resto, toda boa obra é bênção. Até que Deus revele a quem tem um dom, não é tão bênção assim. Tem coisa errada aí. Eu não sei o que é, não vejo, mas tenho certeza que tem coisa errada. Então é só esperar que Deus vai fazer aparecer. Que Deus vai fazer aparecer. Não tem jeito. E este aqui é um dom que a igreja sabe que eu acredito que tenho já há muitos anos. Porque Deus já o manifestou no meu ministério por diversas vezes, a fim de edificar, socorrer, corrigir a igreja. Pessoas, especificamente, ministérios ou até mesmo a própria igreja. Quero falar sobre isso, não sobre isso, sobre esse mover. E por último, vou falar de dois, que naturalmente é um só, que é o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação. Só para terminar, porque o culto está ficando muito longo já. Variedade de línguas é o próximo aí. Variedade de línguas é diferente daquelas línguas que a pessoa pode falar quando é batizada com o Espírito Santo como sinal. Variedade de línguas é um dom, como diz, se é um dom concedido pelo Espírito Santo individualmente, e fala de variedade, é falar diversas línguas, mas todas essas línguas são línguas espirituais concedidas pelo Espírito Santo. Uma pessoa que fala em línguas quando é batizada pelo Espírito Santo, ela não quer dizer que ela tenha recebido o dom de variedade de línguas, mas sim de falar em línguas, edificando a si mesmo e falando diretamente com Deus. Então, o falar em línguas é uma das confirmações de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Não é a única confirmação. Quando não há o batismo com a testificação de línguas, então tem que haver ao menos os frutos do Espírito Santo. Ao menos os frutos. Se não houver os frutos, pode até falar em línguas. Então tem que saber se essas línguas são de Deus ou não. Porque se a pessoa recebe o Espírito Santo e é testificado falar em línguas, os frutos têm que estar nela também. Entende isso? Bom, e a interpretação? É óbvio. Quando se fala em línguas, quem não tem o dom de interpretar não sabe o que está dizendo. Por isso que Paulo diz, eu prefiro falar uma língua, uma palavra que as pessoas entendam, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas, que ninguém vai saber de nada que eu estou falando. Ninguém vai ser edificado. Quando se fala em línguas, ninguém é edificado, somente a pessoa que fala.
Por isso que Deus, Ele proíbe o excesso de falar em línguas em meio à sua igreja. Porque se eu não sei o que falo e você não sabe o que eu estou falando, que proveito tem? Mas quando é para falar em línguas, Deus diz, se for falar, que fale uns 2 ou 3 ou 4, acho que fala de 2 ou 3, ou 1 ou 2 no máximo. Mas com certeza não é mais de 3. Se for falar, que fale em 1 ou 2 ou 3 no máximo. E dê um conselho, e que haja quem a interprete. Então não há uma proibição para falar em línguas. Agora, não adianta eu vir aqui o culto inteiro e eu ficar falando em línguas e rapalá, patapatá, parapapá, parapapá, e vão lá e 1 hora orando em línguas, oh Jesus, meu Deus, e vamos nessa, e estou falando. Aí tu vai sair do culto rindo ao palhaço e não aprendeu absolutamente nada, porque eu não tive sabedoria para poder entender como se deve proceder no culto, no falar em línguas. É onde você vê os excessos. Uma coisa é numa adoração, você está falando em línguas, ou você está ali, sabe, no seu ali, como às vezes eu faço aqui, e vamos embora e tal. Outra coisa aí é só uma crítica minha, não estou dizendo que é errado, mas é uma crítica minha. É quando alguém está em um show, por exemplo, como ontem eu fui num show aqui na cidade, um show gospel, e a mulher está cantando, não sei o quê, e fala em língua, e eu estou assim, mas o que ela está falando, hein? Eu não fui edificado em nada, que eu não sei o que ela está falando. Se ela tivesse falado uma palavra que eu entendesse, eu receberia aquela palavra, porque eu estaria entendendo o que ela está falando. Então, há muitos excessos com os dons de falar em línguas. Se houver ao menos quem interprete, maravilha. Fale toda a igreja em línguas e alguém vai estar ali traduzindo para a gente. Ó, você está falando é isso, e é isso, e é isso, e é isso. E obviamente, mesmo a pessoa que possui o dom de falar, de interpretação de línguas, ela só consegue interpretar línguas quando o Espírito Santo deseja que a igreja tome ciência do que está sendo falado. Porque se é algo que não é para a igreja, por que o Espírito Santo vai dar àquela pessoa, ó, olha o que ela está falando aí. Se às vezes é algo só entre ela e Deus. Então, isso eu falo com base em um pastor que eu conheço e que possui esse dom. Não é toda hora que alguém está falando em línguas que ele sabe o que está falando, mas somente quando o Espírito Santo lhe revela. Por isso é uma revelação. Amém? Estes são os 9 dons do Espírito Santo. Agora ouça aqui, que eu vou pedir aqui 10 minutos para terminar. Ouça aqui. Pastor, nós já aprendemos isso, outros talvez estejam ouvindo aqui pela primeira vez, ou talvez com tanto detalhe como eu estou dando. Não tanto quanto eu fiz no congresso, mas creio que está sendo suficiente para você compreender esses dons. Primeiro, Deus disse assim, procure com zelo os melhores dons e peça a Deus. Então Deus dá um conselho para a igreja. Escolha os dons que você quer me servir e me peça. Com zelo, com dedicação. Qual é o problema da igreja moderna? Moderna não, deleta isso. Qual o problema da igreja por não ter esses dons? O problema da igreja é o que Tiago escreveu em Tiago 1, 5 e 6. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O problema da igreja é que a igreja tem medo de acreditar que possa usar os dons ou que possa tê-lo. Quando eu falo a igreja, eu falo individualmente de cada pessoa. Talvez você não tenha nenhum dos 9 dons do Espírito Santo porque você não acredita que você possa tê-los ou tê-lo. Como que uma pessoa sabe que tem o dom? Deus não vem com a carteirinha que você é profeta. Você é operador de milagres. Você tem um dom da ciência. Você tem a fé. Deus não traz nenhuma carteirinha. Deus não manda nenhum anjo aqui para confirmar qual o dom que eu tenho. Eu preciso acreditar. Eu preciso crer. E não duvidar. Senhor, me usa com o dom da cura. Como que eu vou saber que eu tenho um dom de cura? É quando eu ver alguém enfermo e for lá orar por ele sem duvidar. E ele ser curado na hora. Então ali você vai ser testificado que você possui o dom de curar. Então, mova-se neste dom para edificar a igreja.
Olha, eu tenho pedido a Deus o dom de maravilhas. Ah, meu irmão, então vai fazer algo que ninguém é capaz de fazer. Se acontecer, creia que você tem esse dom e se movimente nele. Viva em torno desse dom. Deixe o Espírito Santo usar você. Eu creio que eu tenho o dom de interpretação de línguas. Isso é o mais óbvio, né? Se alguém falar em línguas ou você mesmo, e você entender o que a pessoa está falando, você tem. Esse não precisa nem de mistério, não é verdade? Nem de mistério. Como é que eu vou saber, pastor, que eu tenho o dom da ciência? Ora, quando o Espírito Santo, de uma forma que só você vai saber, te falar o que está acontecendo com alguém, e você for até esse alguém e testificar. Só que você tem que crer. Deixa eu ir aqui nesse irmão aqui, ó. O Senhor só me falou que esse irmão aqui está... Meu Deus. E se eu tiver errado, meu pai? A primeira coisa que vem é isso, né? E se for coisa da minha cabeça, não é? E se eu tiver errado? Como é que eu vou lá? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se você duvida, você jamais vai se mover nesse dom, porque você vai ter medo de chegar lá, irmão. No mínimo, chegue como eu vi um pastor dizer, irmão Laerte. Vai conferir se esse dom, se é algo do Espírito Santo. Irmão, eu estava orando, senhor. Vem cá para você sair na fita ali, ó. Vem cá. Irmão, eu estava orando, senhor. E eu creio que o Espírito Santo falou comigo que está acontecendo isso com você. Só para eu ter certeza que não é coisa da minha cabeça. Está acontecendo, irmão? Fala, tá. Amém. Glória a Deus! Acertei essa. Jesus, eu tenho pedido esse dom. Você vai até esquecer o que aquele irmão falou. Você vai ficar tão feliz que você vai se consagrar a Deus, não para descobrir o pecado de ninguém, porque Deus não mostra pecado de ninguém. O dom é para edificar. Edificar. Quando se trata de pecado, é o Espírito Santo que convence. Então o Espírito Santo não precisa me falar do pecado de ninguém para a pessoa ser convencida, porque é Ele que faz. Mas Ele pode me mostrar um erro para que a pessoa se corrija. Isso é um dom de ciência. Mas como que você vai saber qualquer um dos dons? Crendo, pedindo, se consagrando e crendo. Amém? Não tenha medo de pedir a Deus os dons e nem de recebê-los. Porque os dons é para que a igreja cresça. É para você contribuir com o seu ministério em favor da igreja. Talvez você nunca vai ser um pregador, um pastor. Talvez você nunca vai ser um evangelista, um mestre. Mas você pode ter um dom que nenhum de nós tenha. É aí que você coopera. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenderam sobre os dons, igreja? Sim. Diga graças a Deus. Jesus. Nós não podemos decidir qual dom o Espírito Santo quer nos dar. Mas Ele nos deu o direito de nós mesmos escolher e pedi-lo. Se for da sua vontade, como lhe apraz, Ele nos concede a cada um individualmente. Então, ore por dons espirituais. Não siga a sua vida cristã sem estar buscando dons espirituais para edificar a igreja. A igreja precisa desses dons. Então, peça a Deus e deixe o Espírito Santo usar você. Amém? Amém. Compreenderam? Sim. Glória a Deus. Amém. Igreja, vamos ficar de pé no nome de Jesus.